Mais uma vez, boa noite. Boa noite a todas as famílias que nos acompanham aí, né? Eu sou o Júnior, terapeuta da Unidade F. Camargo, e junto com o Rafael César, Dr. Douglas, né, nós temos preparado essas reuniões de amor exigente, né, que é um ato de amor. Né? Exigir é um ato de amor. Né? Talvez muitas das vezes nós não entendemos, né, o sentido desse ato, a importância desse ato, porque nós depositamos nas famílias, né, aquele pensamento que você me colocou no mundo, você cuidou de mim, e parece que em algum momento nós acreditamos, entendemos que esse amor tem a obrigação de fazer muitas das vezes aquilo que eu quero. E na verdade, né, amar não é isso. Amar vai muito mais além. Entender que eu sinto, eu te amo, eu estou com você, pode ter certeza que eu não vou te abandonar, mas eu não posso ser conivente e aceitar aquilo que você está fazendo. Essa é a diferença de colocar limites. Quem falou que amor não tem limites? Muitas das vezes nós escutamos isso, que amor não tem limites. Sim, tem limites. Eu não posso amar incondicionalmente a tal ponto de deixar de viver a minha vida. Eu não posso fazer de mim escravo de uma outra pessoa. Eu não posso, muitas das vezes, família, abdicar do meu dia, do meu sono, deixar de trabalhar, deixar de realizar minhas pequenas atividades, porque a codependência que é gerada em virtude do uso de uma substância de um parente próximo, ela faz com que a pessoa abdique a sua vida. Ela tem dificuldades para dormir, dificuldades para se alimentar, acaba de uma forma ou de outra se afastando da sociedade. Alguém se identifica aí? Não parece como uma dependência, igual nós tivemos a dependência química? A pessoa se torna totalmente dependente de você, assim como meus pais se tornaram dependentes de mim um dia. Ela não consegue mais dormir direito, não consegue mais comer direito. Tem famílias que ficam o tempo inteiro vidrada no celular na mão, esperando uma mensagem da clínica, para ver se você vai aparecer na foto, para ver se você está comendo direito, para ver se você está dormindo direito. E assim era lá fora. Quantas das vezes a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, as pessoas que cuidam de você deixaram de dormir enquanto você não chegava? Verdade. Deixaram de se alimentar direito, deixaram até mesmo de trabalhar porque você não chegava, velho. Aí estavam lá esperando você na porta para ver se você ia chegar, ou para ver se ia receber uma notícia ruim. Com o celularzinho na mão, esperando, meu Deus do céu, Senhor, pelo amor de Deus, uma notícia do meu filho. Esse momento, essa codependência que foi criada, as famílias precisam também ser tratadas. As famílias também precisam ser orientadas. E aí que entra, família, o amor exigente. É o amor que, como eu disse no início, diz para você: eu te amo, eu não te abandono, mas eu não posso mais deixar de viver a minha vida, deixar de viver aquilo que eu preciso viver. Quantas famílias que não fazem uma viagem mais? Por vários motivos, né? Porque não pode deixar o filho em casa sozinho, porque não pode, né,
gastar, porque vai que ele faz alguma dívida com o traficante. Aí eu não posso gastar esse dinheiro, porque se ele gastar, eu vou ter, como é que eu vou fazer para pagar? Porque senão vão matar ele. Quantas vezes aconteceu isso com nós? Quantas vezes nós até criamos essa dependência, porque muitas das vezes eu, sabendo que minha família vai se posicionar dessa forma defensiva, eu já faço aquilo sabendo que depois alguém vai estar por mim, sabendo que depois alguém vai responder pelas minhas responsabilidades que eu não tive a capacidade de ter a posição de assumir aquilo que eu fiz. Eu sabendo que alguém ia responder por mim, eu simplesmente agi de forma insana, sem pensar, esperando que alguém depois, na hora que desse o problema, né, na hora que tudo desse errado, mas a minha família vai lá, meu pai e minha mãe pagam, então estou tranquilo. O amor, a gente prega uma coisa importante. Isso vai para vocês, família, e para vocês. Meus amigos, somos iguais, meus iguais. Nada muda se eu não mudar. É impossível eu esperar mudança se eu não me colocar à disposição, ter a disposição de mudar. Isso vale tanto para vocês, que hoje estão aqui em processo de recuperação, quanto para as famílias, que também estão em processo de recuperação. Eu não posso esperar mais que a minha família tome conta de mim. Senhores, não estou falando mais com crianças, com pessoas que lá, lembra quando eu fiz uma reunião falando sobre amadurecimento? Nós não somos mais bebezinhos, que as famílias têm que tomar decisão por você, que arcar com as consequências daquilo que você escolheu para a sua vida. Eu não posso mais ficar preso a decisões das outras pessoas. Aí vai para vocês, famílias. Toda decisão que os meninos tomam, eles têm que saber, família, que as consequências que acontecerem é a responsabilidade deles e não mais de vocês. Vocês não têm esse papel de proteger a tal ponto de querer fazer por eles aquilo que é a responsabilidade deles. É sua responsabilidade. Quer mudança, velho? Quer mudança? Se você quer mudança, não espere que as coisas mudem. Comece por você, mude por você, faça por você. Entenda que a doença, a dependência química, seja ela álcool ou droga, ela age em todos os fatores: psicológico, físico, mental, espiritual. É uma doença psicossocial e física. Ela vai te interferir, vai te atrapalhar em todos os sentidos. É impossível você conseguir ter uma vida normal usando droga. É impossível você não ser afetado. A parte mental, o seu cérebro. Nós sabemos que a droga age lá nos seus neurotransmissores. E isso afeta o seu comportamento, afeta a sua maneira de agir, afeta a sua maneira de pensar.
Famílias, estamos lidando com uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Isso, muitas das vezes, para a sociedade, é vista como algo que as pessoas são mau caráter, não têm escrúpulos, são vagabundos. Isso é uma doença. Mas não é porque é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde que estamos falando com pessoas que não têm a capacidade de se recuperar. Assim como uma pessoa que tem uma diabetes, assim como uma pessoa que é hipertensa, o que ela precisa fazer? Ela precisa tomar doses quando acontece alguma coisa, para ela poder se manter nivelado dentro daquilo que ela precisa. É ou não é? Sim. Então, assim é também o processo de recuperação, família. Eu preciso entender e me conscientizar que nós estamos falando sobre saúde mental. Saúde mental. É a recuperação. Quando a gente fala de saúde mental, muitas das vezes a gente não consegue entender o que é isso. Porque eu preciso entender que a droga me afetou de tal maneira, que a substância destruiu de tal maneira, que eu perdi até a noção, muitas das vezes, do certo e do errado. E algumas atividades que antes eu realizava de forma normal, no meu dia a dia, eu perdi essa condição. A droga tirou isso de mim. A droga tirou isso de mim. Eu não consigo mais acordar no horário, eu não consigo mais ir trabalhar. Muitas vezes eu falto, como desculpas. Eu não consigo mais ter um relacionamento normal com a minha família. Eu não consigo mais me relacionar com as pessoas. Ela causa totalmente um afastamento da sociedade. Por isso que nós falamos que a droga, ela causa com você, na pessoa, o isolamento. Você se isola. Você não consegue mais viver dentro de uma sociedade com um grupo de amigos, a não ser aqueles amigos que também estão vivendo na vida ativa, na drogadição com você. Você não consegue mais fazer as suas pequenas atividades do dia. Acordar, levantar, cuidar de você. Quantas vezes ficamos dias e dias sem tomar banho, sem cortar o cabelo, sem fazer a barba. Porque a substância, ela te condicionou a essa miséria. Famílias, precisamos entender que dentro do processo de recuperação existem algumas fases. Mais especificamente, 5 fases. A fase da pré-contemplação, que é a fase quando o indivíduo ele não tem noção nenhuma daquele caos que está acontecendo na sua vida. Está acontecendo uma devastação total na sua vida e na vida dos seus familiares, na vida das pessoas que ele ama, mas ele não tem a dimensão de que aquilo está prejudicando tanto a sua vida quanto a vida das pessoas que estão ao seu redor. Depois passamos para a fase da contemplação, quando os familiares e o dependente químico conseguem já ter a noção daquilo que está acontecendo na sua vida, do caos que se montou na sua vida. Tem a noção, mas ainda não tem a força. Até fala às vezes, eu vou mudar de vida, eu prometo, eu faço isso, me dá mais uma chance, não vai mais acontecer.
Foi a última vez, e um monte de promessas que a gente já sabe que não passaram de promessas. Nunca mais vai acontecer isso. Tendo essa noção, né, a família já começa a ficar desesperada. Qual que é a primeira coisa que a família faz? Meu Deus, meu filho, o meu esposo, ele tem problema com droga. Não acredito, não pode ser isso, não é verdade. É nessa fase da contemplação, onde a família vê, percebe que, porque antes a gente até tenta dar um jogo de cintura, falar, acho que não é por aí não é tão assim não. Mas depois, quando a gente vê que aquilo já perdeu o controle, que o cara está acabando com tudo, está destruindo com tudo, acabando com os sonhos da família, a família já não dorme mais direito, começou a sumir coisas de casa, o celular, tive que vender, pagar uma conta, começa a pedir dinheiro emprestado para os outros, para a família, e aí a família começa a perceber que esse caos se formou. Terceira fase, é a fase da preparação. Esse processo, eu falo mais direcionado para a família, que é um processo onde o indivíduo já se passa dentro de uma instituição, onde o ente querido está dentro de uma instituição. E é uma fase importantíssima para a família, porque é o momento que nós tiramos o nosso ente querido da zona de risco para colocarmos ele em processo de recuperação. É por isso que esse terceira fase, esse que chama preparação, é importante e não pode ser interrompido, tanto por você quanto pela família. Por que não pode ser interrompido, Júnior? Porque o processo já fala, é preparação. E no processo de preparação, você não pode tirar antes do ponto. Você não pode parar de preparar o que você está fazendo lá, Ju, fazendo um bolo. A massa nem está pronta. Ele fala, não, pode ir no forno já, velho. Mas a massa não está pronta. Aí, não dá nada não, vai, velho, estou com fome. Não pode. Muitos não entendem isso, muitos não aceitam isso. Mas, irmão, entenda. Para todo processo existe início, meio e fim. E para que você possa ter uma mudança de vida, é necessário que você passe pelo processo de preparação. Como várias vezes a gente já falou isso em reuniões para vocês aqui, muitas das vezes eu não consigo perceber aquilo que está claro na minha frente. Como assim, gente? Ninguém aqui veio parar aqui por acaso. Ou alguém estava lá e o João Paulo passou de carro, você vai internar aí? Não. A família pediu ajuda. Porque naquela fase anterior da contemplação, quando você tinha a noção daquilo que estava acontecendo, mas você não tinha força para realizar a mudança de vida, alguém teve que intervir por você. Alguém teve que tomar a frente da situação, para que algo pior não acontecesse. Por mais que você não aceite, por mais que você questione, por mais que você pergunte, mas era necessário? Eu te devolvo com a mesma pergunta. Será que era necessário? Será que era necessário, família? Porque eu falo por mim. Se não tivesse intervido na minha vida, eu talvez nem estava aqui. Então eu sou muito grato ao meu pai e à minha mãe que um dia tomaram essa decisão. Uma decisão que eu dou o nome de amor.
Porque o amor cuida, mas o amor também exige. É por isso que é importante, família, a gente ter a noção e a dimensão da importância desse processo. O processo existe, o processo muitas das vezes é cansativo, muitas das vezes pensamos em desistir, mas vocês, como papel de família, podem desenvolver essa motivação dentro de uma ligação, de falar: nós te amamos, estamos com você e não vamos desistir de você. Continue, permaneça e prevaleça. Vocês, meus iguais, dentro desse processo, que eu sei que não é fácil, eu também já tive aí, entenda a necessidade que se faz. Quer mudar de vida? Levanta a mão aí quem quer mudar de vida. Agora, baixa a mão. Quem está disposto a pagar o preço do processo? Está disposto? André, está disposto? Tá, Guedes? A pagar o preço do processo? Glória a Deus. Vamos embora. Nós sabemos que os dias ruins existem e ele vem para todas as pessoas. Independente se é dependente químico, se não é, os normóticos também sofrem disso. Mas nós precisamos desse apoio moral, esse apoio, desse amor, por que não? Dizer, como eu disse, estamos com você, não vamos te abandonar. E a quarta fase é da ação. Aí pega. A ação, nada muda se eu não mudar. Tudo vai permanecer do mesmo jeito. Olha, ou seja, para quem levantou a mão que está disposto a pagar o preço da mudança, entenda que muitas vezes você vai ter que abdicar de muitas coisas. Está disposto? Porque quando falo na quarta fase aqui, a ação é não esperar que as pessoas façam mais por mim aquilo que é responsabilidade minha. A ação é me colocar de pé todos os dias, levantar, sair da preguiça, sair do comodismo, não esperar que a mãezinha venha fazer algo por mim. Está disposto? Tenha essa disposição. Tenha essa disposição. Para as famílias agora vai para as famílias. Nesse momento, nessa fase da ação, mães, pais, esposos, entendam que eles precisam tomar a decisão por eles. Mãe, a senhora não pode mais intervir nos relacionamentos dele. Isso é dele. Essa responsabilidade é dele. Mãe, se ele falar, vou sair do trabalho, assuma a sua responsabilidade e faça do seu jeito então. Mas entenda e sempre aponte que a sua decisão, filho, é sua. Vocês entenderam? Sim. A sua decisão é sua. Porque as famílias estão tão acostumadas em cuidar de você e tentar te proteger, que mesmo quando você estiver lá vivendo em recuperação, eles não conseguem se desprender de você emocionalmente. E é preciso ter esse desligamento emocional para que você possa arcar com as consequências das suas decisões. Porque não temos aqui mais adolescentes. Meu filho tem 13 anos. Não temos mais adolescentes. Temos aqui senhores, temos aqui homens. Então esse desligamento emocional fala assim: nossa, Júnior, mas está falando para a família não pensar mais em mim? Não. Estou falando para a sua família ter a ideia, entender que você é responsável pela sua vida. A partir do momento que você sair daquele portão, tudo aquilo que você decidir, filho, a responsabilidade é de quem? É de quem? É sua. É sua. Então
que para toda ação, uma reação. Entenda que se você decidir mais uma vez em cometer insanidades, esperando resultados diferentes, as consequências virão. E aí não adianta depois falar, mas eu não sabia, mas eu sabia sim. Sabia sim. E por quê? Quando falamos de recuperação, temos que falar, famílias, de manutenção. Manter-se, continuar, permanecer, não desistir, não desanimar. O processo muitas vezes ele se torna maçante, rotineiro. E se nós não estivermos na posição de recuperação, eu vou desistir. Eu vou parar de fazer aquilo que é necessário e vou voltar a fazer aquilo que eu acho mais agradável. Vocês sabem, minhas famílias sabem, que essa doença, ela é comportamental. Ela inicia primeiramente no meu comportamento. Eu começo a deixar de fazer o que eu preciso, a deixar de procurar o grupo, a deixar de frequentar a igreja de minha preferência, a deixar de partilhar com meus amigos, a deixar de procurar meu padrinho DNA, a deixar de fazer várias coisas. Ela inicia primeiramente nos meus comportamentos. E os meus comportamentos vão me levar novamente ao uso de uma substância, seja ela álcool ou droga. Então entenda, para você se manter, você precisa agir e depois manter a manutenção. Buscar sempre aquele equilíbrio. Você precisa ter na sua mente aquilo que você precisa praticar todos os dias para não voltar a ter os velhos comportamentos. Eu tenho que saber que a minha responsabilidade da minha recuperação depende de mim, daquilo que eu decidi, daquilo que eu quero. Eu não posso mais esperar que as pessoas venham, fulano tem que me ligar para dar uma mensagem. Se o padrinho não me liga. Não. Esse ato, essa posição tem que ser minha. Todo mundo sabe que pedido de ajuda funciona. Mas o pedido de ajuda tem que vir de mim. Se eu não estiver bem de sentimento, se eu não estiver passando por alguma dificuldade, tiver algo que me aflige, sofri uma desilusão amorosa, fui rejeitado por alguém, antes de qualquer atitude, eu preciso, primeiramente, pedir ajuda. Para que um companheiro possa me trazer uma mensagem, para que um companheiro possa me dar essa ajuda, me orientar o que fazer, tirar daquela zona de risco, muitas vezes. Já vi companheiros de ir buscar o cara dentro de uma biqueira. Não, filho, espera aí que eu estou indo te buscar. Só não usa. Então entendam que esses dois últimos processos de ação e manutenção está na mão de vocês. Não é responsabilidade da sua família, viu, famílias? Não é responsabilidade de vocês, é responsabilidade deles. Buscar um grupo, buscar uma igreja, manter-se estudando a literatura, manter-se partilhando com as pessoas que ele tem afinidade. Nunca deixando, sempre que eu acender o sinalzinho de alerta, opa, preciso de ajuda. Entendam, famílias, que o pedir de ajuda significa e é muito importante para que eles possam manter-se em recuperação. E
Isso eu digo para vocês, para finalizar essa reunião. O amor exigente, ele tem limites. Ele tem limites. Famílias, voltem a viver. Voltem, mãezinha, volta a ir no salão de beleza. Volta a frequentar a igrejinha com as suas amigas. Volta a ir no shopping. Exerçam esse desligamento emocional. E entendam que todas as responsabilidades daquilo que eles vão viver daqui para frente tem que ser deles e não de vocês. E vocês, meus iguais, entendam que tudo aquilo que você decidir pela sua vida é necessidade sua. Quem quer a recuperação aí? É isso, família. Desejo a todos uma ótima noite. Que Deus abençoe o coração de cada um desses familiares que nos acompanham, né? Esse é o desejo do eu, Júnior, um terapeuta, e toda a equipe da Help Camargo.